como ter uma vida verdadeiramente feliz. Quem não quer? Quem é que não quer ter uma vida verdadeiramente feliz? Howard Hendricks disse o seguinte, e eu acrescento uns detalhes. A maioria das pessoas pensam que a verdadeira felicidade encontra-se nos dias bons e agradáveis que a vida dá, nas amizades, nos grandes descobrimentos, conhecimentos e logros, no ter muito dinheiro, fama, festas, passeios, muita saúde e paz, no fazer boas obras, fazer o que gosta, pertencer a uma religião, pertencer a um partido político, ter um excelente governo, no ter sucesso na família, no casamento, nos negócios, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos e realizar todos os seus sonhos. Em realidade, todos desejamos estas coisas ou algumas delas e não é mau desejá-las. Só que também conhecemos pessoas que já desfrutam de algumas destas coisas e mesmo assim estão tristes, inseguras, vazias e infelizes. Por quê? Porque vão na direção errada. Se você não mudar a direção, terminará no caminho errado, no reino errado e no lugar mais terrível. O líder dos líderes e rei de reis, o Criador dos céus e da terra, o dono e senhor do universo, disse: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Duas perguntas poderosas. Eu diria que são as duas perguntas mais poderosas sobre a face da terra. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Primeira pergunta. Segunda, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Isto encontramos no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37. E segue dizendo Jesus Cristo, Rei, em Mateus capítulo 4, verso 17, arrependei-vos, mudem a vossa maneira de pensar, porque é chegado, está nestes momentos disponível para todo aquele que quiser, o quê? O reino dos céus. Vamos agora analisar 4 sinais que nos indicarão o caminho certo, o caminho da verdadeira felicidade. Primeiro sinal. A verdadeira felicidade encontra-se numa pessoa, Deus, o Rei, dono e Criador do universo, e não no ser, fazer ou ter. Escute bem, não no ser, fazer ou ter. Deus não tem nada a ver com todas as religiões que existem sobre a face da terra. A Bíblia não é um livro religioso. É importante que saibas isto. Deus te ama. Ele é o teu Criador, ainda que não o vejas e penses que não exista. Pelo feito de observares à tua volta tanta miséria, guerra, dor, ódios, injustiças, tristezas, racismo, diferenças sociais, uns mais ricos, outros mais pobres, etc. Todas estas coisas são o resultado da desordem. A culpa não é de Deus, mas sim das más decisões dos homens pela desordem de vida e o não cumprimento das suas responsabilidades. Como alguém disse, e com razão, o que és e tens hoje é o resultado das decisões que tomastes ontem. E onde tu estás, alguém te levou aí. Talvez perguntes: se nos ama, por que permite que tomemos más decisões? E as crianças que sofrem e muitas morrem sem poder decidir? A resposta é simples. Deus deu-te um poder e uma liberdade que não te pode tirar enquanto estejas aqui nesta terra, que é o poder e a liberdade de decidires o que queres. Apesar de Deus saber quais são as decisões que vamos tomar antes de as termos tomado, Ele não predestinou as nossas decisões, mas sim as consequências. E por esse motivo, no que respeita às crianças que não têm o poder de decisão, são os adultos que decidem por elas. Os adultos são os responsáveis dessas consequências. Deus se interessa por ti, meu amigo, minha amiga. Talvez digas: mas eu não vejo isso. E Ele te diz: porque estás no caminho errado.
Deus se interessa pelos teus problemas para dar-te soluções, quer que tenhas a paz, a saúde e a prosperidade que somente Ele pode dar. Deus deseja que a tua vida tenha valor, direção e propósito. Tu vales muito, não estás aqui nesta terra para nada. Fostes feito com um propósito e Deus é o único que te pode mostrar quem realmente és, de onde vens, por que estás aqui, o que podes fazer e para onde estás indo. Nenhum fabricante faz um produto e só depois de tê-lo feito é que vai ver para que serve o produto que ele fez. Antes de fazer o produto, já sabe o propósito do mesmo. Da mesma maneira é Deus para conosco. Fez-nos com um propósito. São as nossas decisões que determinam o como encontrar esse propósito. Deus se interessa pelo teu futuro nesta vida e na vida depois da morte. Porque há vida depois da morte. Por favor, não acredites no que dizem de que quando morremos tudo acabou. Essa é uma das maiores mentiras. Jesus Cristo, o Rei e Senhor, diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Na Bíblia, o livro traduzido em mais de 2018 idiomas, Deus diz: porque de tal maneira Deus amou ao mundo que lhe entregou o seu Filho único para que todo aquele que acreditar no Filho de Deus não se perca, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10,10. E ainda disse Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas, lamentavelmente, os constantes erros do homem, a violação dos excelentes princípios, o têm separado de Deus. Este é o segundo sinal. De acordo com a Bíblia, o manual do fabricante, os constantes erros têm um nome que ninguém gosta de ouvir: pecado. O que significa a palavra pecado? É muito importante definir as palavras. Pecado é todo pensamento, palavra e ação que viola o que é correto aos olhos do Criador e que traz maus resultados para a vida do homem. É todo pensamento, palavra e ação que nos magoa, entristece e arruína. Deus não quer que tu sofras. Deus quer que tu tenhas sucesso em tudo, mas por causa do pecado, isso nos leva a nós a sofrer. Não é Deus que quer isso, somos nós que buscamos isso, com as nossas falhas. E não há ninguém neste mundo que não tenha tido maus pensamentos, tenha dito más palavras e tenha feito alguma coisa errada. A Bíblia diz: porquanto todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Consciente ou inconscientemente, somos rebeldes para com Deus. A Bíblia segue dizendo em Isaías 53,6 e 59,2: todos nós vagueamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho. São as vossas faltas que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus. Como vês, devido a que o pecado nos separa de Deus, não podemos desfrutar da verdadeira felicidade que Ele quer que tenhamos. O pecado não é a principal razão pela qual o mundo não pode desfrutar da verdadeira felicidade. O pecado é a única razão pela qual o mundo não pode desfrutar da verdadeira felicidade. Mas há boas notícias. Deus ama-te muito. Ele deu a Jesus Cristo, o Rei, o seu Filho, para eliminar o teu pecado. Este é o terceiro sinal que nos conduz ao caminho certo, ao caminho da verdadeira felicidade. Deus ama-te muito. Ele deu a Jesus Cristo, o Rei, seu Filho, para eliminar o teu pecado. Que maravilha! Deus já sabia que falharíamos, por isso enviou a Jesus como solução. Alguém disse, e com toda a razão, que o futuro dos homens é o passado de Deus. A Bíblia diz que Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Isto encontra-se em Romanos 5,8.
Depois vem outro versículo na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: também Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele que era justo, morreu pelos maus, para nos conduzir a Deus. Não importa o tamanho ou o número dos teus pecados. Jesus Cristo perdoa. Deus está satisfeito com o que Jesus Cristo fez. Agora Ele tem toda a autoridade para perdoar-te e oferecer-te a verdadeira felicidade com Ele. Jesus Cristo derribou a barreira do pecado por meio da sua morte. É importante recordar que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso quer dizer que Ele vive hoje. Prometeu voltar e não falta muito. Mas ainda assim, para encontrar a verdadeira felicidade, deves arrepender-te, confiando que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, perdoa os teus pecados. Este é o quarto sinal que te leva à vida verdadeiramente feliz e com significado. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Isto encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Pedro disse no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que significa arrepender-se? Arrepender-se significa mudar de atitude mental. Mudar a forma de pensar, falar e agir. Começar a viver uma vida de obediência a Deus segundo o que Ele nos ordena na Bíblia. Deixar de fazer o que é mau e fazer o que é bom. Começar a ver o lado bom da vida em todas as circunstâncias. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Confesse-os a Ele. Deus lhe perdoará. Mas, por favor, abandone as suas falhas. Aqui começa o verdadeiro arrependimento, quando confessamos os nossos pecados a Deus e nos apartamos deles. Não é fácil, mas Ele prometeu estar conosco para nos ajudar e assim tornar o difícil fácil. Além disso, Deus ordena-te que te batizes. O que significa batizar-se? Significa um compromisso entre você e Deus. Ele promete-lhe vida eterna depois da morte e você promete-lhe uma vida de obediência. Caro amigo ou amiga, este assunto é delicado e só você pode decidir. Ninguém o pode fazer por você. A salvação que Deus oferece é individual. Cada ser humano dará contas de si próprio. E isso quer dizer que é você que tem que decidir. Ninguém o pode fazer por você. Recordo-lhe que nenhuma de todas as suas obras, religião, amigos, família, filosofias, nem todos os santos e santas do mundo o poderão ajudar no dia do juízo final, pois a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e na sua palavra que se encontra na Bíblia. Há um só mediador e salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e a sua segunda vinda está próxima e todo o olho o verá. Amigo, amiga, esta é a verdadeira realidade, não há outra. Se decidiu ter uma vida feliz com Deus, uma vida maravilhosa para poder ter o seu nome inscrito no livro da vida, faça estas duas coisas. Em primeiro lugar, fale com o Rei dos Reis e diga-lhe agora, neste preciso momento: Senhor Jesus Cristo, perdoa-me todos os meus pecados. Eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Entra na minha vida, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entrego-me a ti por completo para fazer o que tu me mandes, em nome de Jesus. Amém. Em segundo lugar, busque uma igreja ou grupo que ensina a Bíblia para lhe batizarem, ou uma pessoa que entende o significado do batismo. Por favor, uma igreja, grupo ou pessoa que ensine a Bíblia. A Constituição do Reino dos Céus, o Manual do Fabricante, o Manual da Vida. Uma igreja que seja exemplo em amor. Se não conseguir ninguém e quer seguir a Jesus Cristo, visite-nos no YouTube, na internet e coloque onde diz pesquisar, aí no YouTube, a palavra Lideradir. Vou dizer letra por letra, L-I-D-E-R-E-A-D-Y-R. Lidere Adir.